e quando faltava 10 minutos eu reli a redação, corrigi alguns errinhos e entreguei. E eu fui pra casa, muito cansado. Eu fui pra casa, inclusive era a última prova do ano. Também quase Natal, né, que eles colocam lá pro... Era a última prova do ano, eu cheguei, aí mãe, e aí, como é que foi? Eu falei, mãe, não passo, 100%. Isso daí só se Deus quiser, eu passo nessa prova. Bem-vindo ao ResultaCast, um momento em que eu converso com os alunos calouros medicina, e hoje eu tenho um calouro medicina UFSC que está aqui comigo para compartilhar um pouquinho da história até a aprovação. Meu nome é Lucas, fui aprovado em medicina na UFSC. E agora, essa aprovação, ela tem uma história, provavelmente, né? Caminho. Tem história, tem bastante história. Deve fazer um livro... acho que sim, dá pra pensar nessa ideia. Eu quero saber pelo menos um pouco dessa história até a aprovação. Quando surgiu essa loucura de, cara, eu quero fazer medicina? Sim, medicina pra mim sempre foi um sonho. Bem distante, um pouco fora da minha realidade pra época, mas sempre foi um sonho, né? Mas por que fora? Eu vim de escola pública, né? E na época nunca fui um bom aluno. Vou cortar essa parte, tá? Nunca fui um aluno muito dedicado, mas eu sempre quis medicina. Sempre foi meu sonho. E durante o ensino médio, né, no finalzinho, os 2 últimos anos, teve uma greve dos professores que afetou muito a minha base. Basicamente, os professores passavam você baseado na sua nota do Enem. Então, ficou uma déficit muito grande. E quando eu fiz o Enem, eu percebi que minha nota estava muito longe de passar em medicina. Seria um sonho mesmo. Era um sonho. E eu tive que trabalhar, né? Eu saí do ensino médio, já trabalhava. E eu sempre tive essa relação de amor e ódio com a medicina. Tentava, assim, por 3, 4 meses, mas já entrava com a cabeça e falava, não consigo, é difícil. E parava? Parava, ia fazer a prova... tirar uma nota ali 600, 590, bem baixa. Sempre pelo Enem, entendeu? Sempre pelo Enem, porque lá em Macapá, né, onde eu fiz o meu ensino médio, você só tem essa opção. Só tem o Enem. Só tem a Unifap para você fazer. Para entrar lá é só o Enem. Então, eu nunca me dei muito bem com o formato do Enem. Eu sou meio lerdinho, então eu gosto de pensar na questão e você não tem esse tempo. Aí eu via que minha nota não era suficiente para passar, aí eu tentava um curso que eu achava que poderia suprir essa necessidade. Fui para Ciências Biológicas, fiz quase um ano em Ciências Biológicas. E onde você fez Ciências Biológicas? Na Unifap. Na Unifap. A ADM também, aí eu fui para Fisioterapia. Meu Deus do céu. E a última foi Engenharia... Foi digamos assim, fora da curva total. Sim, foi engenharia ferroviária na UFSC aqui. Pelo Enem? Pelo Enem. E com a minha nota era o único que dava pra passar, como eu queria vir pra um lugar que fizesse frio. Meu Deus do céu. Então eu vim pra cá no intuito de cursar engenharia. Só que foi logo no início da pandemia, né? Vim também, eu ia abrir a minha loja, comecei com esse projeto, não deu certo, porque a pandemia fechou, e eu me vi assim meio desesperado, porque eu tava em casa, tava sozinho, foi uma loucura, Quando voltou as coisas, eu realmente percebi que o que eu fazia, né, o meu trabalho até então, não me satisfazia. Quando a pandemia passou, eu tava com depressão. Nossa. Acabei ficando com depressão, tomava remédio pra dormir, remédio pra acordar. Aí eu passei por um trabalho com um psicólogo e eu percebi que eu tinha que correr atrás daquele sonho, né, que eu tinha. Aquele sonho de criança. Larguei tudo e fui estudar. Vendi o que eu tinha, liguei, falei pra mãe, conversei com meu pai, mãe, vou me internar aqui no quarto e eu quero medicina. Aí eu comecei no final isso aconteceu em abril ali do ano passado. Aí eu me internei e fui estudar. 2022. 2022.
Tava com medicação? Comecei com medicação e fui parando com o tempo. E daí, quando tu decidiste fazer medicina, tava fazendo engenharia da... Não, já tinha parado. Eu fiz 10 dias. Aí veio a pandemia e foi online, aí eu cancelei. Pronto. Sim, aí eu fui, não, vou dedicar a minha loja. Eu comecei a trabalhar de novo. E daí, qual foi o primeiro caminho? Tá, realmente vou realizar o meu sonho, quero medicina. Estudos, assim, pegou cursinho, não pegou cursinho, como que fez? Bom, eu me senti meio perdido. Na hora que eu sentei e falei, ok, o que eu vou fazer? Eu me senti meio perdido. E comecei a procurar, né? Primeiro eu vi relatos de pessoas que tinham estudado só, para ver o que elas tinham feito e tentar absorver algo que eu pudesse aplicar, né? Aí teve gente me indicando X cursinho online e tal, e eu comecei comprando, assinando alguns, me identifiquei com um bastante. Qual que você mais se identificou assim, com qual? Foi com a Prova Total. Prova Total, pra mim, foi um dos melhores que eu já comprei, bem completo. E comecei a pagar, e paguei algumas deficiências minhas que eu precisava de algo específico, como era o caso de redação. Redação eu tinha muita dificuldade e no início meu planejamento era CAF, mas logo depois de um mês eu já mudei, já fui pra UFPR. Você começou aqui com o curso ACAF, né? Foi, o curso ACAF. Dissertação ACAF. Logo depois eu falei, se eu vou estudar, eu quero passar numa federal. Nem que seja eu passe mais tempo estudando e vou. Aí eu escolhi o UFPR e comecei meu foco só na UFPR. Estudar que nem louco pra UFPR. Isso. E daí eu vi que você fez parte lá do Do PQA. Pilares que aprovam. Isso. Do Madeira. Foi ali onde eu me enturmei, sabe? Legal. Encontrei pessoas que tinham o mesmo propósito que você, que estão naquela luta diária. Legal. A gente se motivava, um motivava o outro, e a gente trocava experiência, assim, foi uma família ali pra mim. Legal. PQA, e que precisa nesse momento. Você precisa ter pessoas que te puxem pra cima, sabe? O ambiente ele influencia muito. A questão também de você se perceber se você não é o único. Tem muita gente estudando sozinho, querendo realizar sonhos, né? E você vê que as suas inseguranças não é só sua. Sim. Todos os outros compartilham das mesmas inseguranças. Falando em segurança, redação. Eu lembro que eu puxei a orelha muitas vezes, né? Brigava com você. Isso. Você fez aula em quarteto, que daí é aquela aula que tem a correção ao vivo. Sim. O quanto aquilo foi útil para você? Olha, eu conseguia aprender, né, com cada um que ia sendo corrigido, eu conseguia absorver coisas para aplicar na minha redação. E uma das coisas que eu mais gostei foi a sua redação ser muito criteriosa. Muito criteriosa. Tipo, e é criteriosa pra baixo, assim. Você espera, tipo, sei lá, um 6, vem um 4,5. Mas isso é muito vantajoso. Quando você percebe que isso é uma vantagem, porque é nesse momento onde você consegue identificar seus erros e onde você precisa melhorar, sabe? Eu ficava meio irritado quando mandava alguma redação e ela viu uma nota alta, assim, com pouco justificativa. Só... Nota. Você errou tal coisa. Não, a sua era bem detalhada, muito específica. E isso, né? Porque, assim, as pessoas acham que você treinar a redação, ela tem aquela... Querem que... Como é que eu posso dizer? Meio que massagear o ego. Quer ver uma notão... Não, a redação, antes da prova, ela tem que mostrar onde você tá errando, onde tá seus erros, para que durante o período até você refazer ela, você bater, né? Você ir estudar, ver o que pode ser melhorado, sempre buscando brecha, para quando chegar no dia da prova você não se surpreender para baixo.
esse método seu de, eu gostava, Jana, da sua correção porque a correção é crítica e você apontava os erros. Essa criticidade sua, você também aplicava nas outras matérias de aprender com os erros? Sim. No início eu levava muito no emocional, sabe? Uma nota ruim, assim, nossa, eu sou horrível, não vou conseguir passar minha vida, o que eu tô fazendo na minha vida? Só que com o tempo que eu fui me inserindo, fui pensando, eu comecei a racionalizar, né? O que antes era obstáculo pra mim, falar não passo em medicina porque eu sou ruim em redação, começou a se tornar objetivos pra mim, a ser metas a serem atingidas. Ok, eu não sei, eu tô errando em redação, mas por quê? O que eu erro? É ortografia? É concordância? É estrutura? O que eu tô errando? Então, ok, eu vou ajeitar um ponto pra depois ir pra outro. Eu comecei a ser metódico. E isso eu fiz pra tudo. Tudo que eu fiz durante minha preparação foi assim. O simulado servia pra me mostrar onde estavam minhas falhas. Onde estavam abertas minhas lacunas. Quando eu via, ok, eu tô errando uma questão que eu não deveria errar, por que eu tô errando essa questão? É falta de conteúdo? É porque eu tava avoado, assim. Eu ficava até feliz quando errava uma questão, porque mostra onde eu tô falhando. E eu fazia assim, fazia o simulado no sábado, no domingo eu revia meu método, o que eu tinha feito durante a semana, o que eu tinha feito no simulado, via meus erros, e esses meus erros eram o que me guiava para a semana. Durante Daí você buscava o conteúdo daquilo ali ou questões dentro? Não, eu buscava... Aí depende. Depende muito do grau. Tá. Do grau. Às vezes eu tinha que voltar pro básico. Às vezes ver uma videoaula já era o suficiente. Às vezes ver curiosidade sobre aquele caso. Para marcar você, né? Já servia. Então, com o tempo, eu me conhecendo, comecei a moldar um estilo. Eu tinha para matemática, usava coisas bem diferentes para história, para biologia eu gostava muito de ver animação no YouTube, replicação do DNA, animação. Legal. Aí jogava lá, eu gostava de visualizar aquilo. Então você encontrou um jeito de estudo próprio, sim. de identidade. Se tem alguma disciplina assim que você, cara, eu sou foda, ou não, você se dedicou para ficar bom para prova em todas? Eu era o famoso ruim em tudo. Eu gostava muito de história, eu sempre gostei de história. Mas eu era muito mal, eu ia muito mal em tudo, literalmente em tudo. Até biologia, os nomes... Nossa, eu demorei muito pra decorar aqueles nomes, era muito ruim pra decorar. Muita coisa. Mas eu sempre bati no que eu precisava bater. Você comentou comigo que fez UniOeste, foi muito bem. UniOeste, eu fui muito bem na UniOeste, mas a redação da UniOeste foi horrível. Na UFPR foi muito bem também. Na UFPR eu fiquei em sexto Sexto foi... Acho que foi em nono na lista de espera. E uma coisa que me chama a atenção não foi bem na prova da CAF, mas foi bem... É bom nem comentar da CAF. Que coisa, né? É porque a CAF, ela foi num dia muito complicado. Né? Eu tinha sido aprovado na primeira fase da UFPR, tava estudando para a segunda fase. E assim, estudar para a segunda fase é totalmente diferente do que você estudar para a primeira fase. Sim. Era uma loucura, tava na loucura. Aí teve o Enem, acho que foi um dia ou foi 2 dias depois. Terça-feira daí a CAF. Da CAF. E eu fui horrível. Minhas matérias preferidas, na UFPR, eu fechei a prova de física. E na CAF eu zerei. Bem ao extremo. Eu zerei. E realmente eu tava muito cansado. Eu tava me bananei com o tempo. Refiz a redação umas 3 vezes. E eu olhei assim, já faltando 40 minutos pro final da prova. Olhei e vi que tava fugindo do tema. Aí eu tive que fazer tudo do início, do zero, já na folha oficial. Aí por isso que eu tirei, se não me engano, foi 6,5 na redação.
E a CAF, assim... Não foi uma nota ruim, porque a média foi 5,8, 6,5 já foi bom, mas pensando no contexto, né, na adrenalina da prova... Eu saí, assim, numa prova muito cansado e eu falei, essa prova não vai ser mais... Nunca mais vou estudar pra essa prova na minha vida. E o que fez a prova da UFSC? A UFSC não era a sua primeira, né? Não, na verdade é até meio engraçado, porque eu saí da prova da UFPR tendo certeza que tinha passado. Isso, da segunda fase. Da segunda fase. Eu tinha certeza que tinha passado. Tinha uma redação, eu fui muito bem, nas discursivas eu arrasei, eu tô muito bem. Aí no próximo final de semana era UFSC, né? No sábado, assim. Eu falei, cara, todo mundo fala que é uma prova bem complicada. Foi a primeira que fez de UFSC? Foi a primeira vez que eu fiz a UFSC, né? Ah, é verdade. A que eu tinha passado... Era o Enem, né? Era o Enem, era através do Enem. Aí eu fui fazer a prova. E eu fui fazer a prova muito tranquilo. Mas sabe como você vai fazer a prova na paz? Ok, vou fazer aqui, vou ver... Começa a prova e eu olhava, eu passava, difícil, nossa, esse assunto aqui eu estudei bem por cima. Ia marcando, na primeira passada eu ia marcando coisas que eu tinha 100% de certeza que estava correto. Mas você não parou, por exemplo, numa questão, vou parar e eu tenho de... Não. Eu li e fui assim, ok, eu não fiquei pensando muito. Isso daqui eu lembro, ok, marquei, passa. Sem ficar batendo cabeça. O que eu não sabia, eu pulava. Isso aqui eu vejo se sobrar tempo. Aí eu cheguei nas discursivas. E as discursivas eu tinha estudado... Eu já estava estudando muito para o UFPR. E eu tive a sorte que meio que casou, assim. Eram assuntos muito parecidos. Foi Química e Biologia, que são as específicas da UFPR. Aí eu acertei todas. E tava autoconfiante, né? Da UFPR, né? Muito tranquilo. Aí eu peguei, fui muito bem nas discursivas no primeiro dia, mas eu saí acabado da prova. É pesada, né? Eu saí acabado da prova. Inclusive, minha mãe quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, e aí, como é que foi? Eu falei, mãe, não passo nem na frente. Nunca mais eu quero fazer essa prova na minha vida. Eu não ia no outro dia. Ela falou, vai fazer, tu já pagou, já foi no primeiro dia, vai fazer. Eu falei, mãe, mas eu tenho quase certeza que eu já passei na UFPR. Ela falou, filho... Vai lá fazer. Mãe sabe, não adianta. Você tem que ir lá fazer. Você pagou, você já foi no primeiro dia e você vai no segundo dia. Ok, fui. E o segundo dia foi uma prova, eu achei uma prova mais leve, né? A parte de humanas, que é uma das que eu mais gosto, eu fui e era uma prova bem legal, bem desenvolvida. E eu me deparei com uma surpresa. Esse ano não teve dissertação na UFSC. Eu falei, putz, ferrou. Era carta. Carta, manifesto e crônica, né? Você pegou carta dentro? Peguei carta. Por que você pegou carta? Porque foi o ano que eu mais li na minha vida. E aí era pra indicar uma obra? Uma obra. Aí eu tinha bastante coisa pra falar. Eu falei até sobre Morte e Vida, Severina. Foi um dos melhores livros que eu li. Assim. Você não treinou? Treinou carta provavelmente pra UFPR. Né? Fiz duas ou uma redação pra UFPR. Pra UFPR. Como que você sempre lá no dia escolhe carta? O que você pensou fazer? Mas é que você tava calmo também, né? Eu tava muito tranquilo. Pra mim não tava valendo tanto. Primeiro que eu tinha achado que eu tinha ido muito ruim no primeiro dia. Matemática tava muito difícil. Muito difícil. Respondi a aberta, que tava legal, tava facinho de fazer a aberta. Aí tinha uma ou outra que dava pra fazer, mas assim, pra mim tava muito difícil. O FPR, ela não cobra tão puxado matemática quanto a UFSC. E eu deixei matemática pro final, usei todo o meu tempo pra matemática no primeiro dia. Então, a sensação que eu tinha era, eu fui horrível no primeiro dia. Então, eu respondi toda a prova, me sobrou quase 2 horas até, pra redação. E eu fiz a redação bem tranquilo mesmo. Eu lembrava da estrutura,
falei, ok, vou fazer uma redação tranquila, sem tanto perfeccionismo, deixar como carta, você consegue, leve, você... até porque ela precisa da identidade de quem escreve, então ela não é tão engessada, né? Aí eu fui fazer na tranquilidade. Fiz, sobrou ainda 30 minutos. Foi bem de boa. 30 minutos, aí eu passei o meu gabarito, revisei a redação, ver se não tinha nenhum erro gritante. Que é incrível também, você termina de fazer a redação, você não consegue ver nada de erro. Você passa 30 minutos depois, você... Sei lá, eu fiz isso, eu não acredito. Aí eu reli, esperei um tempinho mais pra deixar a redação esfriar. Aí, enquanto isso, eu fui revendo procurando alguns erros nas questões que eu coloco um asterisco, que é pra eu voltar, que é dúvida. Aí eu fui tirando, revendo o que eu tinha feito, o que não tinha feito, o que tava bom ou não. E quando faltava 10 minutos, eu reli a redação, corrigi alguns errinhos e entreguei. E eu fui pra casa, muito cansado. Eu fui pra casa, inclusive era a última prova do ano. Também quase Natal, né, que eles colocam lá pro... Era a última prova do ano, eu cheguei, aí mãe, e como é que foi? Eu falei, mãe, não passo, 100%. Isso daí só se Deus quiser, eu passo nessa prova. Depois disso a gente foi pra Argentina, né, nas férias, tirar umas férias lá. E saiu o resultado da UFSC. Não tava meu nome lá. Aí eu fui e olhei meu desempenho. Eu era o primeiro da lista de espera. Tipo, 47 décimos era a diferença da pessoa que passou. Eu falei, não acredito. Então, ok, passei na UFPR. Pô, eu tenho certeza que eu vou passar na UFPR. E eu falando isso pra mim, né? Só que veio o UFPR no lugar, nono colocado na lista de espera. Eu fui sexta, eu não lembro exatamente. Mas foi por aí. Aí meu mundo caiu ali. Que era o teu... Tava ali garantido o UFPR, né? Aí eu falei, ok, UFSC, por favor. Eu lembro que você me mandou mensagem, até tava lendo ali, disse, será que rola, prof? O que vai dar? Eu disse, vamos orar. Porque a UFSC, ela como passei no campus de Araranguá, e é um campus relativamente novo, né? Foi 2018 que abriu ali. Então, não tinha como eu fazer uma estatística se chamava muito ou não chamava. Não dá. Mas na terceira chamada eu já tava lá meu nome e foi um alívio. Acho que a sensação de alívio é muito grande. Acho que não caiu ainda totalmente, né? Não. Sinceramente, não. Às vezes, assim, eu acordo, eu tinha uma rotina muito, muito rígida, né? Inclusive, é sempre bom você colocar um horário pra você começar. Fixar um horário sempre pra você começar. Então quando dá esse horário, que era depois do almoço, que eu estudava depois do almoço até 2, 3 da manhã. Nossa, todo dia? Todo dia. Quanto tempo de estudos nesse ritmo? No primeiro mês, eu tentei fazer isso, falhei miseravelmente. Eu não tinha... Você não tem um hábito, né? Então... Isso me trouxe uma frustração. E eu percebi que eu precisava lidar com essa frustração e que isso seria uma progressão, né? Não é como você... Tipo, é a mesma coisa na academia. Você não vai lá e vai puxar o maior peso que tem na academia. Você começa com um peso menor e vai aumentando. E é chato pra caramba. Todo dia vai lá... Aumenta um pouquinho... Diminui de novo. Sim. Você tá cansado. Descanso é muito importante. Então, eu fui aumentando aos poucos. E quando você vai entrando, quando você vai mergulhando de cabeça, que você começa a ficar feliz com o processo, se torna cada vez mais fácil você sentar e estudar mais. Então, eu fui no primeiro mês 2, 3 horas. E nos 3 últimos meses, antes das provas, era 10, 12 horas. E sempre sozinho, não? Você chegou a fazer algum curso presencial, cursinho? Eu fiz antes de, tipo, como eu te disse, eu tinha tentado algumas vezes fazer medicina, né? Então, eu já tinha tentado fazer alguns cursinhos.
E o de estudar sozinho também foi um desafio, né? Para mim foi o maior desafio. Imagina, você disse que tinha dificuldades, daí estudar sozinho e venceu. Que legal. Se fosse para falar, tem várias pessoas que vão escutar você, que estão nessa busca. O que você diria assim, cara, é essencial fazer isso, isso, isso? Se conhecer e tratar as coisas racionalmente. Racionalizar seus erros, racionalizar o processo. Às vezes a gente fica muito chateado com um desempenho ruim. Mas assim, um desempenho ruim tá te mostrando... Você fala durante o processo. Durante o processo. Um desempenho ruim, ele tá ali para te mostrar tuas fraquezas ou o que tu pode melhorar. Então, o domingo era sagrado. Todo domingo era sagrado para eu avaliar a semana e ver o que eu poderia melhorar. E era o que? Uma videoaula? Era um estilo de questão? O que eu fiz durante a semana que foi legal pro meu desempenho? O que eu fiz durante a semana que me fez ficar mais cansado? Né? Então eu analisava todo domingo a semana anterior e me programava para a semana seguinte, né? Sempre procurando um pouquinho melhor. Melhorar Pra ter noção, eu notei que se você come se eu comesse algo pesado na sexta noite, no sábado, que era o meu simulado, Mas você que colocou sábado como sendo o sábado de simulado? Sim. Todo sim, sábado? Todo sábado. Todo sábado sem errar. E eu percebi que no sábado meu desempenho caía se eu comia algo pesado à noite. Então, eu melhorei isso Então, é um tipo de coisa que você pode ir notando e parece ser pouco, mas faz uma diferença muito grande. E o que você diria para o aluno? Tá, eu vou começar a estudar sozinho. A maior dúvida que o aluno, às vezes ele fala, Jane, eu não sei por onde começar. Que conteúdo eu pego? Eu sigo uma apostila? Como é que ele busca o conteúdo para organizar a vida dele? Primeiro de tudo, acho que tem 3 dicas, eu acho, que é importante demais. Primeiro é você tirar da sua cabeça esse projeto e colocar em algo escrito. E objetificando. Quero FPR, preciso de tantos acertos, vou fazer a prova para tal data. Colocou ali, a partir daquilo, você tem um rumo, você tem um objetivo específico. Né? E para começar, você tem que eu posso... O que você estudava por conteúdo, seguindo um roteiro de apostila ou não? Esse daí é bem interessante. Eu, numa prova total, ele tinha um curso que lá ele seguia um cronograma, né? Mas eu seguia esse cronograma no início até tentar zerar os cronogramas, mas eu priorizava 4 matérias. As outras eu não estudava tão a fundo. Quais matérias? Matemática, português, química, física e biologia, são 5. Mas e por que você pegou essas? Dificuldade nelas ou não? Dificuldade. E eu percebi que era o que geralmente valia mais ponto nas redações. Às vezes literatura, por exemplo, na UFPR, ela cobra mais a obra. Sim. Né? Você tem de conhecer a obra. Você tem que ler a obra. Tem outras provas que cobra mais as escolas literárias, os movimentos. Teoria, né? Então, aí você tem que saber se vale a pena você investir tempo de acordo com a prova que você tem. Você fez falando de UFPR, algum curso de literatura? Não. Das obras? Não. Eu tentava ler e no PQA a gente tinha Clube do Livro, onde a gente lia... Onde a gente lia as obras, discutia as questões, mas o curso de literatura parte eu não paguei. Aí, pegando esse cronograma das 5 matérias, lá fazias a redação, tu fizesse só comigo aqui, do resultado. Pra vestibular tradicional com você e Enem eu fazia numa prova. Numa prova mesmo, tá.
E depois você disse que de início você pegou ali o cronograma das 5. E depois, como é que ficou o estudo? Como é que você organizou? Aí eu passei pra prova, erro. O que eu errava na prova era o que eu ia estudar durante a semana. O conteúdo. Fiz o simulado. No sábado eu fiz o TVA do simulado, que é análise de erro, né? Que assuntos que eu não lembrava, assuntos que eu errei por falta de algum macete, algum detalhezinho, então eu distribuía pra semana. Eu errei 5 em matemática. Em matemática foi função exponencial, geometria analítica e geometria plana. Aí, pra matemática eu gostava de fazer questão. Ia refazer a questão, várias questões. De história eu gostava de ver canal que retrata a história de forma diferente, sabe? Ele conta de uma maneira mais descontraída. Você tem algum professor de história, de geografia assim, que você indicaria do mundo online ou não? De geografia... Cara, tem vários de história. Bom. De matemática, eu gostava dos professores do A Prova Total. São bons. São ótimos. O Pio... São ótimos. Todos os professores de matemática. Vão da base, se você precisar da base, tem tudo, a base. Tem tudo lá. Legal. Se você quiser um assunto mais rápido, ele vai ter o resumo do assunto, tem o aprofundamento, tem tudo lá. E é muito organizado. Eu gostei muito da organização do A Prova. Legal. Aquelas gente fazendo propaganda do A Prova. Patrocínio. O importante é que quem assista consiga encontrar um caminho, né? Porque Sim. tem muita coisa na internet, mas nem tudo que está ali E assim, é uma coisa boa. E é bom você não se prender simplesmente em videoaula. Tem muito vídeo legal de experimento. Tipo, de física. Tem vários vídeos de experimentos de física, assim. Os caras testando a teoria e você vê na prática. Às vezes, física... pra mim ficava um pouco complicado, que era meio abstrato, assim. Você precisa do concreto. Eu gostava de ver como é que funcionava na prática. Tinha os experimentos, eu achava fascinante, de luz, de reflexão, refração. Aí isso marca... Tu aprendias. E aí eu jogava pra ver e ficava vendo. Ficava, que legal, isso aqui é a prática disso que eu tô estudando. Não é aquele negócio assim, é só vou usar isso no vestibular. Não, eu gostava de ver na prática. Legal. E deixa eu pegar aqui. E da vida, vamos falar da redação. Você diria, para quem assiste a nossa conversa aqui, você diria que a redação, ela deve fazer parte da rotina de estudos? Não deve? O que se fala de redação? A redação você tem que encarar tal como outra matéria. A redação você tem que ver seus erros e você bater nos seus erros, né? Geralmente tem competências. Cada banca ela vai ter o critério. Critérios, né? E às vezes você tá errando num critério e você refaz a redação sem ver o que aquele critério significa. Então, se tu tá errando pontuação, ortografia, vale a pena você parar e estudar ortografia. Então, eu colocava assim, eu tinha muito problema com ortografia, aí eu coloquei videoaula de regência verbal, nominal, concordância, assisti, depois estrutura, ia pra estrutura. A estrutura eu não precisei estudar tanto porque o seu curso, ele já meio que dá uma estrutura bem legal pra você se basear. Tem um mecanismo, um método. Então, você tratar como outra matéria, analisar seus erros e ver o que você precisa fazer para corrigir. E acredito que possa te ajudar muita gente. Se alguém quiser conversar com você, onde encontra você? Eu posto a maioria das coisas no meu Instagram, que é s.caslu, né? E basicamente tô no Instagram. E assim, se você estiver disposto, né, pessoas, orientar essas pessoas, tem muita gente nessa situação. Você entrou por cotas, né? Isso, cota. Tem muita gente no sistema de cotas que também não é fácil, também tem uma concorrência pesada.
que às vezes não sabe por onde começar. Você tem que conhecer a regra do jogo. Você tem que conhecer. Eu vou deixar o teu arroba ali certinho, pesquisar. Se quiser levar o esporro que ele levou em redação, você pode vir que eu também... E procure gente que aponte seu erro para você ter a oportunidade de corrigir. Não espere errar na prova. Fica no 9, gabarita no simulado, mas e daí? O que eu tenho de melhorar? Chega o dia da prova, enfrenta um obstáculo e não sabe lidar com ele. Não aprendeu. Não aprendeu. Triste realidade, o nome não sai na lista igual o seu, maravilhoso, que eu acho que quase surtou quando viu o nome na lista. Nossa. Faz valer a pena todo o esforço, toda a dedicação que você tem. Você já foi lá visitar a UFSC? Já fui 2 vezes. E a sensação? É uma sensação assim de... Sabe quando você tá terminando uma temporada de uma série e tá prestes a começar a nova temporada? É justamente essa sensação. Olha o sorriso até muda. Ei, Lucas, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero que seja bem útil a quem assistir e que você tenha muito sucesso. A história... pena que não dá de contar toda a história dele, gente. É demais. Por isso que eu digo, procura para conhecer o caminho que percorreu até a aprovação. Sensacional. Beijos, até a próxima. Tchau.